Vamos então para voltar um pouquinho a falar sobre a Revolução Francesa em nossa aula hoje. A Revolução Francesa, como a gente havia falado para vocês, foi uma revolução, uma mudança, uma transformação que ocorreu na França, logicamente pelo nome, né? É, e essa revolução, ela foi uma revolução nas questões sociais e especial da França, uma transformação na sociedade francesa. Nós havíamos falado para os amigos aí, para os alunos, neste momento aí, que a situação na França era de profunda desigualdade social e de injustiça social. Nós tínhamos a França ela é dividida em estados, aonde nós temos o primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado, acredito que vocês já devem saber, que era composto do pessoal do clero, né, da igreja. E este primeiro estado era dividido em duas partes. Ali você já vê injustiça social, porque tem o alto clero, da qual só poderiam participar aqueles que vinham de famílias nobres, né? E também temos o baixo clero, que eram aqueles vindos de famílias mais pobres, como as famílias dos camponeses e até de burgueses, que participavam do baixo clero. O alto clero é que governava, é que gerenciava a igreja, era aquele que administrava a igreja, enquanto o baixo clero era aquele que tinha que lidar com o povão de fato, né? Então aí você já percebe uma diferença também. Nós temos também o segundo estado, que é na sociedade francesa corresponde à nobreza. A nobreza que tinha funções militares e administrativas. Na França, essa nobreza era dividida em três partes: a nobreza cortesã, a nobreza que vivia na corte com os luxos do palácio, eram dependentes de tudo aquilo do Palácio de Versalhes, e da dinastia Bourbon, que é a que nós estamos falando aqui, governada na época da Revolução Francesa por Luís XVI. Temos a nobreza também provincial, que é aquela que vivia da renda das suas propriedades, ou seja, eram os grandes proprietários de terra da França, na França da época. E temos também a nobreza togada, que são burgueses que compraram títulos de nobreza, né? Esses eram aqueles que até também não eram reconhecidos como nobres pelas outras partes da nobreza na França. A injustiça social está no fato especialmente de que o terceiro estado, que era composto de burgueses e trabalhadores, de uma forma geral, é percebida porque essa parcela da população, que era a maior parcela da população, eram os únicos que pagavam impostos na França. Só eles pagavam impostos e sustentavam com o seu trabalho e também com os impostos as camadas mais privilegiadas, no caso, o clero e a nobreza. Dizemos que a França era um país absolutista na época, né, governado por Luís XVI, e onde ele concentrava todos os poderes na sua mão, né? Outra coisa importante da gente relembrar aqui é que nós falamos as causas da Revolução Francesa já. A Revolução não aconteceu simplesmente pelo fato de terem tomado a Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Houve um preparo para isso, e esse preparo está desde as desigualdades sociais que nós já falamos, a tremenda desigualdade social na França. Também uma segunda causa foi a base ideológica trazida pelo iluminismo, né? Especialmente os ideais do iluminismo, a liberdade, igualdade e fraternidade, que inclusive estão expostos na bandeira da França, que veio a ser a bandeira após a Revolução Francesa. Também outra causa tem a ver com a crise econômica que a França estava passando. Crise esta advinda da corrupção do governo e também da participação da França na Guerra dos 7 Anos, a qual perdeu para a Inglaterra, e também a participação nas guerras de independência dos Estados Unidos, onde os franceses querem ir à forra e se vingar dos ingleses apoiando os colonos estadunidenses a se tornarem independentes. E temos a quarta causa e última, que é uma questão climática. A França passou por um inverno muito rigoroso, de 1788 para 1789, e esse inverno rigoroso fez com que a produção de trigo fosse baixa.
e na lei de oferta e procura, quando a produção é baixa, o preço se eleva, né? E foi o que aconteceu. O alimento básico da população, daqueles 95% que é correspondente ao terceiro estado, era o pão. Então, o preço do trigo alto, o preço do pão também estava alto e a população começa a sentir fome. Fome agregada também às questões financeiras e econômicas da população faz com que eles realmente reclamem que eles vão à luta. E é o que vai acontecer. A revolução ela tem início quando o rei Luís XVI ele resolve, para tentar dar uma solução à crise econômica que tinha, ele convoca os Estados Gerais, algo que não acontecia há mais de 200 anos, e na verdade não tinha por que chamar a Assembleia dos Estados Gerais, porque ele era um rei absolutista. Ele decidiria por si mesmo. Enquanto a França foi governada por reis absolutistas, não houve necessidade da convocação dos Estados Gerais. E agora ele chama, para ver como realmente a crise estava feia naquela época lá. Ele chama os representantes dos Estados Gerais para tentar solucionar a crise econômica na França. E ele chama então esses representantes. Ali, a decisão da Assembleia foi que era necessário então o aumento de impostos. Essa seria a solução imediata para a França sair da crise, né? Vamos fazer novos impostos, essa foi a ideia. Vamos fazer imposto, vamos criar impostos aí. Tinham duas possibilidades. Quais seriam essas duas possibilidades? A primeira, fazer com que primeiro e segundo estados que não pagavam impostos agora começassem a pagar. Ou a segunda opção, fazer com que o terceiro estado pagasse mais impostos. Como a votação era por estado e não por cabeça, ou seja, cada estado tinha direito a um voto, o primeiro e segundo estado, espertões, eles se juntam e sempre votavam juntos, né? E quem pagava o pato era o terceiro estado. E foi o que aconteceu, né? Então, qual foi a decisão da Assembleia dos Estados Gerais? Sim, aumento de impostos, mas aumento de impostos para o terceiro estado, enquanto o primeiro e segundo estado não pagariam impostos. Só que a população agora, né, por causa dessas desigualdades sociais, injustiça social, a base ideológica do iluminismo, que agora diz, não, vocês podem ter mais liberdade, mais igualdade, vamos buscar maior igualdade entre as pessoas. E os filósofos franceses inundando a cabeça dos burgueses e também camponeses a respeito disso. E mais ainda a crise econômica e a fome que a população estava passando, eles resolvem dizer, não, chega, agora deu. Não vamos aceitar mais isso. Então a população não aceita isso e resolve partir para a luta de fato, né? E eles então se reúnem. Tem uma questão, até eu falei em aula sobre isso, a questão emblemática, porque eles se reúnem na sala de jogo de Pella, que é uma sala de jogos onde os nobres é que jogavam, que é tipo tênis, o nosso tênis na atualidade. E lá eles se juntam, os representantes do terceiro estado, e eles fazem uma aliança entre eles, dizendo que eles iriam lutar até o fim para dar à França uma nova constituição com maior liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então aqui eles resolvem realmente partir para a luta. É lógico que isso não tem um apoio do rei Luís XVI, né? Porém, o terceiro estado ele vai contar com apoio de algumas pessoas. Vai contar com o apoio de membros do baixo clero, que eram pessoas que vieram do terceiro estado, né? Como também da nobreza togada, que também tinham parentes ou vinham também, certamente, do terceiro estado. O baixo clero e a nobreza togada vão apoiar agora o terceiro estado nessa luta por uma constituição. Eles então se declaram em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, vamos dar à França uma nova constituição. O rei não aceita e manda suas tropas para a rua. As ruas de Paris então são cheias de tropas, talvez querendo mostrar realmente aquilo que Maquiavel disse, que é melhor ser temido do que amado para um rei absolutista.
Então ele tenta impor o medo na população. Porém, a população agora está mais preparada para isso. Tanto que os próprios membros do exército armam a população, vão ajudar a população nesse momento e eles vão conseguir então tomar a Bastilha, que é um outro símbolo importante, além da sala de jogo de Pella, nós temos também aqui outro símbolo importante que é a Bastilha. A Bastilha era uma prisão dos aqueles que eram que faziam oposição ao rei. Era então uma prisão política, né? E lá eram presos todos aqueles que se opunham ao governo absolutista de Luís XVI e seus comandados. E ali eles tomam a Bastilha no dia 14 de julho de 1789, dando início, de fato, ao que nós conhecemos pela Revolução Francesa. Rapidamente o movimento vai se espalhando, eles vão alcançar o campo, além dessas ruas de Paris, então vão para o campo também. Aí o Luís XVI percebe que a coisa vai ficar feia para o lado dele e foge. Mas um tempo depois ele vai ser preso novamente, onde ele vai ficar até ser executado, né? As principais realizações neste momento aqui, dessa fase da Revolução Francesa, foram duas resoluções, duas medidas, na verdade, que eles conseguiram durante esse período. Primeira foi que conseguiram abolir com todos os direitos antigos dos nobres e do clero, né? Ou seja, a abolição dos direitos feudais, direitos que vinham desde a época lá do feudalismo. Agora eles vão abolir todos esses direitos. E a segunda medida muito importante nessa fase da Revolução Francesa foi a elaboração da Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, ela foi tão importante e é tão importante nos dias atuais que boa parte das constituições dos países mais democráticos, o primeiro artigo, o primeiro parágrafo, estava presente nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é que todo homem nasce livre e igual perante a lei. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada durante esse período da Revolução Francesa. Falando nisso, gente, a Revolução Francesa ela teve 3 fases. A primeira fase, ela é chamada de Constituinte ou Assembleia Constituinte, tá? Então, primeira fase, Constituinte ou Assembleia Constituinte. A segunda fase é a fase da Convenção Republicana, bom? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. E a terceira fase é o Diretório, tá? Então, a primeira fase nós já falamos, que é a da Constituinte ou Assembleia Constituinte. Essa fase ela foi caracterizada também por um problema. O problema foi um problema político. 2 grupos começaram a lutar pelo poder dentro do parlamento, da Assembleia, né? Era o grupo direita, do direito, né? Do lado direito, que ocupavam o lado direito do parlamento, por isso foram chamados de direita, que eram os girondinos, que era a burguesia mais rica, as pessoas mais abastadas, que tinham grandes comércios. Então esses eram os girondinos. Eles queriam uma revolução não tão radical, uma revolução um pouco mais amena, uma revolução que fosse feita aos poucos. Do lado esquerdo da Assembleia estavam, e eles se assentavam realmente do lado esquerdo da Assembleia, estavam os jacobinos. Os jacobinos, eles eram republicanos. E eles eram mais rígidos, eles queriam uma revolução mais rápida, mais radical. Alguns dos jacobinos eram chamados de sans-culottes, que é sem culote, que é, né, vamos dizer assim, uma vestimenta típica das pessoas mais ricas. Então, esses foram um dos principais símbolos também daqueles que lutaram durante a Revolução Francesa. Bom, para findar então essa primeira fase, foi convocada então uma nova assembleia. Essa nova assembleia se chamava de Convenção. Convenção é a segunda fase da Revolução Francesa.
E é nesse período que foi se instaurado um domínio jacobino na, a, na França. Esse domínio jacobino fez com que a França experimentasse um período de terror. Tanto que esse período foi chamado de período do terror. Milhares de pessoas foram guilhotinadas. Aí depende muito das fontes históricas aí. Eu não lembro se o nosso livro ele fala alguma coisa relacionada aos números, mas alguns dizem 20 mil, outros dizem 25 mil pessoas foram guilhotinadas durante esse período. Em especial, girondinos, né? E também nobres. Entre eles, adivinha quem foi guilhotinado justamente nessa segunda fase da Revolução Francesa? O rei Luís XVI. Ele mesmo. E sua esposa Maria Antonieta. Os dois foram guilhotinados. Outro símbolo interessante. Nós falamos da sala do jogo de Pella, a Bastilha e agora a guilhotina. A guilhotina era um instrumento com o qual os reis absolutistas eles matavam os seus opositores. E agora, olha só que interessante. O rei Luís XVI, rei absolutista, vai ser morto, guilhotinado. Ele e sua esposa. Então, os jacobinos eles instauram um período de medo, né? Um exército popular ele é estabelecido. Esse exército popular teve lideranças importantes como Robespierre, Danton e Marat. E esses homens vão liderando esse exército chamado um exército popular. O Marat acabou, alguns acreditam que ele cometendo suicídio, mas outros acreditam que ele foi morto por uma jovem girondina. Não se tem certeza a respeito disso. E até que Robespierre vai acabar sendo morto pelos girondinos. Os girondinos vão tomar o poder dos jacobinos, ainda nesse período de convenção. No final dele, então, Robespierre vai ser morto na guilhotina. E aí, então, os girondinos de novo assumem o poder. Se estabelece a terceira fase da Revolução Francesa, que é chamada de diretório. Então, agora a França ela vai ser governada por um diretório que é controlado pelos girondinos. Porém, a crise interna estava demais, né? A briga ainda muito grande entre jacobinos e girondinos. A França não consegue resolver os seus problemas econômicos, a economia está desorganizada, a inflação aumenta, a corrupção ainda é muito grande e eles não conseguem realmente se organizar e fez com que eles, né, os girondinos agora tomassem uma atitude de chamar um jovem general que tinha muita popularidade devido às suas grandes conquistas na França. Esse jovem general ainda na época, Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte ele é chamado pelos girondinos que juntos vão aplicar um golpe na França e esse golpe ficou conhecido como 18 do Brumário. Então esse golpe dá o fim ao que nós chamamos de Revolução Francesa e estabelece uma nova era na França, que é a Era Napoleônica, a qual nós estudaremos no próximo capítulo. Agora aqui vocês percebem claramente então como a Revolução Francesa ela teve o seu andamento. Eu espero que você possa compreender um pouquinho mais através dessa breve explicação, tá? Lógico, seria muito melhor se a gente estivesse aí presente com vocês e podendo explicar, tirar as suas dúvidas no ato, naquele momento de aula. Porém, eu espero que essa aula ajude um pouquinho a entender esse processo da Revolução Francesa. Certo, pessoal? Fica aí o meu abraço para vocês e espero que a gente possa dar continuidade ao nosso aprendizado aí e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até mais!